estamos de volta pelas ondas do canal Educação, que é o maior canal de ensino à distância do mundo. Não a distância que nos separe. E no nosso segundo episódio de hoje, vamos dar continuidade ao nosso assunto de urbanização e a relação com a indústria e a tecnologia. Porque cidade, indústria e tecnologia estão intimamente ligados. Olha, gente, eu prometi a vocês um outro conceito que é sobre as partes da cidade. Partes da cidade, professor? Eu não falei as partes do município, zona urbana, zona rural. A zona rural, o campo, a zona urbana, a cidade. Pois agora vamos para dentro da cidade. Bora. E a cidade? Ela se divide em que partes? Aí nós vamos chamar de partes das cidades. Partes das cidades. E quais são as partes da cidade? Toda cidade, gente, toda cidade, ela tem um centro histórico. Da onde ela surgiu? Centro histórico. Toda cidade, gente, ela tem os seus bairros. Os bairros, nós temos os bairros centrais, nós temos os bairros afastados, os subúrbios, e nós temos os bairros periféricos, a periferia. Periféricos. Vamos lá. O que seria o centro histórico? É um bairro também, podemos chamá-lo de bairro, viu, gente? O centro é um bairro. Ah, eu moro no centro, é um bairro. A cidade ela é dividida em bairros. O principal bairro da cidade é o seu centro histórico. O que é o centro? Todo mundo fala assim, eu vou lá no centro da cidade. Professor, eu vou lá no centro. Onde é o centro da cidade? A ideia de centro é o quê? É o meio, né? Professor, o centro é o que está no meio. Qual é o centro da minha sala? É o meio dela. Qual é o centro da minha TV? É o meio. Essa ideia de centro, nem sempre, ou na maioria das vezes, não é o centro, o meio da cidade. Não é. Quando você olha o mapa da cidade, você pega a sua cidade, a zona urbana, né, a cidade, e olha onde é que fica o centro. Não é nem no meio, às vezes. Aqui em Teresina, por exemplo, o centro do mapa de Teresina não é o centro histórico. O centro de Teresina já fica mais para a parte oeste, ali banhada pelo Parnaíba. Então essa ideia de centro, eu vou lá no centro da cidade. Onde é o centro da cidade? A gente pensa que é o centro geográfico. Não. A ideia de centro, que vem de central, é onde começou. É o centro, a curva mais importante. O centro da cidade, vou defini-lo. Eu já defini ali no slide. O centro da cidade é o centro histórico. É onde ela começou. É o bairro onde ela começou. Pode ir atrás. Na sua cidade, ela começou naquele bairro e ali surgiu a prefeitura, a Câmara Municipal, banco, correios, hospital, primeiras lojas, órgãos públicos, primeiras empresas. Aí depois a cidade foi crescendo, crescendo, se expandiu para todo lado, mas aquele bairro ficou. Ali é o centro histórico. Toda a cidade, independente do tamanho dela, ela tem aquela avenida, aquela praça, aquela igreja, aonde ela começou. Eu falo igreja, gente, porque historicamente nós somos um país católico. É por esse sentido. Não quero entrar no mérito da religião, mas historicamente, claro, nós sabemos, independente, vamos deixar de lado essa questão, mas historicamente muitas cidades surgiram através de igrejas.
Às vezes era uma fazenda que deu origem a um aglomerado de pessoas, surgindo ali um primeiro bairro. Às vezes era um entroncamento de estradas, uma fazenda de gado, um porto, uma ferrovia. E aí foi surgindo aquele bairro histórico, o primeiro bairro, o centro histórico. Picos era um entroncamento de cidades, que é onde surgiu um pequeno bairro e ali virou cidade. Teresina é uma cidade planejada, ela foi construída, foi feita, é a primeira capital planejada do Brasil. Dizem que é BH, mas BH é mais, Belo Horizonte é mais nova que Teresina. Primeira capital do Brasil, inteiramente planejada, Teresina, Piauí. A cidade de Santos, o seu bairro histórico, nasceu de um porto, o Porto de Santos. A maior cidade do Brasil é São Paulo. E o que era São Paulo, que deu origem ao primeiro bairro, que hoje é o centro histórico? Uma escola jesuíta. Uma escola jesuíta. Olha só. Virou um bairro e hoje é aquele mundo de centenas de pessoas. E assim eu tenho vários exemplos. Cidades que nasceram de uma fábrica, aglomerando pessoas em volta da fábrica, depois outras fábricas e mais pessoas, e surgiu o bairro histórico. Aquelas cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano, Diadema, no interior de São Paulo. Ah, professor, a cidade ela tem o seu centro histórico, que é a parte mais importante, porque é o berço da cidade. Eu mesmo, quando eu falo do centro histórico das cidades, eu lembro da minha cidade, que é Teresina, e do seu centro histórico. Aí me dá uma nostalgia, porque a minha geração e minha infância era no centro. Eu ia estudar, cheguei a trabalhar, ainda hoje trabalho. Eu cheguei a me divertir, a frequentar a igreja, a praças, a me alimentar em sorveterias e no centro de Teresina. Isso para mim é um privilégio. E o que está acontecendo com Teresina, turma, é o que aconteceu com muitas cidades do Brasil. Um abandono do centro histórico. Algumas conseguiram revitalizá-lo através de pavimentação, infraestruturas e atrativos. Precisamos fazer com as nossas cidades, não só Teresina. Mas eu ainda me sinto muito desconfortável quando eu me lembro do nosso centro histórico. Bom, de onde ela surgiu, aonde começou a sede dos principais órgãos e prédios, mesmo sendo transferidos para outros bairros, mas surgiu lá. Por exemplo, Teresina, a Câmara Municipal, ela está modificada, ela está ali na Avenida Marechal, Castelo Branco, a Câmara dos Vereadores, mas ela nasceu lá dentro de Teresina, no centro da cidade. E o centro do centro de Teresina é a Praça Deodoro da Fonseca, conhecida como Praça da Bandeira. Ali tem a Igreja Matriz, a Padroeira de Teresina, Nossa Senhora do Amparo, a Igreja do Amparo. Isso, Laísa Vitória, mostra a importância do centro. E os bairros? Bom, eu tenho os bairros centrais, que naturalmente ficam próximo do centro histórico. Os bairros que estão próximos do centro histórico. E eu tenho os bairros mais afastados. Já mais próximo da zona rural. Os bairros afastados, turma, são chamados de subúrbios. Uma coisa interessante, turma, é que quando fala subúrbio aqui no Brasil, as pessoas têm um sentimento pejorativo de subúrbio. Ah, fulano mora no subúrbio, mora numa área afastada. Isso dá ideia de marginalização. Ah, mora no subúrbio. Não, gente. O subúrbio é só uma área mais afastada. E eu vou lhe dar um exemplo da importância do subúrbio.
Olha, nos Estados Unidos, por exemplo, e as suas cidades, quando uma pessoa fala para outra que mora num subúrbio e dá o nome do subúrbio, lá é o contrário. Dá a ideia de viver bem. Porque lá nos Estados Unidos e nas suas cidades, turma, os subúrbios são bairros afastados, com terrenos maiores, arborizados, com grandes construções. Você vai entender o que eu vou dizer. Quem aqui nunca assistiu um filme norte-americano, Estados Unidos, onde o cenário é uma casa mais afastada? Até um filme de terror, eles gostam muito disso. E aquela casa grandona, cercada de verde. Os Estados Unidos, as pessoas mais abastadas, endinheiradas, vamos dizer assim, eles vão morar nos subúrbios, porque lá a segurança, né? A criminalidade é menor e aí as pessoas se sentem à vontade para morar em áreas mais afastadas, próximos do campo, bairros afastados, o famoso subúrbio. E nós fizemos isso aqui, no Brasil. E está na moda. Está no auge. Estamos construindo grandes loteamentos de terrenos afastados do centro, mais verde, menos poluição, menos calor, menos barulho, menos estresse, menos trânsito lá dentro. Os nossos subúrbios, turma. Mas aqui, como a violência ela é em alta, né? O que eles fazem? Eles constroem os famosos condomínios de casas e apartamentos. E agora está na moda esses condomínios. As pessoas estão querendo morar mais afastadas para poderem usufruírem dessa tranquilidade, com segurança, claro. Aí vem o muro, vem a cerca, vem o policiamento, né? A segurança, vamos dizer assim. Observem. O que nós estamos vivendo hoje, de certa forma, discriminatória, né? Porque o ideal era não precisar dessas estruturas de muros e seguranças. O ideal era toda a população ter a sua tranquilidade de viver sem muros. Na minha infância, eu me lembro, a casa em que eu nasci não tinha muro. Não tinha muro. Depois vieram os muros laterais. À frente eram grades, portões. A gente brincava, menino, tu vai ficar do portão para dentro. Mãe, deixa eu brincar um pouco lá fora, mas eu era o portão. Eu olhava para as casas, via os portões. Portões. Aquilo nos dava uma liberdade. Hoje, turma, é muro para todo lado. Aí vieram aqueles muros grandes, cobrindo a frente, muros altos. Aí acharam pouco, a violência aumentando, veio as cercas elétricas. Primeiro a gente botava arame, botava ferros, caco de vidro. Aí veio a cerca elétrica. E com a cerca elétrica veio a câmara de segurança. Aí eu tenho um muro, a cerca elétrica, a câmara de segurança, o cachorro e a reza, a fé em Deus para proteger. Observa que eu já estou tratando da cidade e a sua estrutura
E a periferia? Os bairros periféricos, infelizmente, são os bairros, podemos dizer assim, desprovidos dos serviços básicos, como água encanada, fossa séptica, energia elétrica de qualidade, asfalto, esgoto, água encanada, né? Praças, hospitais, segurança e vida social que o cidadão merece. Esses bairros que estão desprovidos disso, ou seja, que esses serviços, essa realidade é precária, onde as rendas são mais baixas, são as periferias. Professor, e as periferias elas ficam mais afastadas. Assim como o subúrbio, porque o subúrbio é afastado. Eu não tenho um subúrbio perto do centro, não vai ter nunca. Subúrbio é afastado. Nós temos periferias também afastadas. Bairros periféricos afastados. Temos. A maioria é afastada, é a periferia. Mas não sempre. O subúrbio é afastado. A periferia não. Eu posso ter, na sua maioria, são afastadas as periferias, mas eu tenho bairros periféricos até perto do centro. Aí claro. Nós temos em muitas cidades, próximo do centro histórico, bairros periféricos. Eu vou pegar aqui, por exemplo, Teresina. Eu tenho áreas periferizadas próximo do shopping Rio Puti, aqui na Zona Norte. Um exemplo clássico que eu gosto de citar, olha só o que eu vou citar aqui. O Rio de Janeiro. Olha, meus amigos, tem uma região do Rio de Janeiro, onde fica o Maracanã, o famoso estádio do Maracanã, do Mengão, malvadão, né? O Maracanã, do lado do Maracanã eu tenho a UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, conheci. Aí eu tenho o Maracanãzinho, tudo pertinho ali. UERJ, Maracanãzinho, Maracanã. Olha só, isso aqui são áreas, né, nobres. Pois da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ao atravessar a avenida, você tem o Morro da Mangueira, que eu conheci também. Aí tem a quadra da Mangueira, aí tem aquelas casas da favela. No Rio de Janeiro é comum, no meio das áreas nobres, você vê os morros e lá a favela, a periferia, perto do centro, perto de um bairro nobre. Olha, eu tenho um exemplo clássico. São Paulo também. São Paulo nós temos uma área nobre de condomínios de luxo. E do lado, apenas um muro separado. A favela de Paraisópolis, em São Paulo. Então, periferias são bairros, claro, marginalizados, infelizmente. Desprovidos do que é para ter. As periferias, elas, na sua maioria, ficam afastadas. Terrenos afastados, distantes. Mas, como eu falei anteriormente, eu posso encontrá-las perto do centro. Perto do centro. Olha, em muitas cidades litorâneas, naquelas áreas de manguezais que ficam no centro, na áreas de manguezais, eu tenho palafitas, aquelas casas sobre madeiras. Ali é periferia. Conheci muito São Luís, no Maranhão, o irmão meu mora lá, e eu ia passear em São Luís. E vi ali no centro, na Rua Grande, na Lagoa da Jance, ali na região litorânea da Grande São Luís, né? São Luís. Aquelas palafitas nos manguezais, as pessoas vivendo ali
área inóspita, ou seja, de difícil acesso, de difícil moradia. Assim como aqueles que vão morar nas encostas dos morros do Rio de Janeiro. Muitos que moram na beira de rios, ali em Recife, no Rio Baribe, Capibaribe e Rio Baribe. São 2 rios, é Teresina, Puti e Parnaíba, né? Você vê as pessoas morando no meio daquele... Olha, em Recife, tem um shopping gigante, que foi feito até no área de Manguezal, não sei como que liberaram aquilo ali. É o dinheiro, né? Dinheiro compra tudo. Quero ver quando a gente recomenda dinheiro, porque não vai ter mais nada para comer. Dinheiro vai destruir tudo. Eu não comer o quê? Dinheiro. Comer nota de R$50. Eu tenho as coisas, coma. Porque não tem mais o que comer, o que beber. Porque o dinheiro acabou com tudo. Eu tô com fome, come essa nota de 100, que vai encher a barriga. A de 200, aí você vai ficar mais cheio. Aí eu quero ver. Lá em Recife, tá mais lento do que a minha vida amorosa. Que isso? A internet é? Tá lento, Laís. Sua vida amorosa. Entendi. É a internet. É as tecnologias. Qual é a sua cidade, Laísa? Qual a Vitória? Não, aí já tá com saliência. Que é isso, Vitória? Talento. É a internet? Tá caindo, Laísa? Nossa Santa Cruz. Agora eu pergunto, tem a Santa Cruz e tem a Santa Cruz dos Milagres. Qual é a sua? Ali do Vale do Sambito. Sei lá. Não, aí... Piauí. Não, gente. Mas tem a... entendi. Santa Cruz do Piauí. Porque você sabe, né? Que tem a nossa querida Santa Cruz do Piauí. Entendi. Peço desculpa aí, turma, porque a internet está oscilando para vocês aí. E até agradeço a insistência de vocês, apesar da internet. Muito obrigado. Isso mostra que vocês estão interessados em aprender. Beleza, muito obrigado, Laísa, Vitória. O Raul, rapaz. Que é isso, Raul? É isso, rapaz. Vamos para cima. E olha para cá, turma. Deixa eu apagar aqui para mostrar mais sobre tecnologias. Eu já falei da tecnologia 3D, da virtualização. Agora, eu vou falar das indústrias. Olha como a cidade evoluiu, galera. Olha como a cidade evoluiu. Durante o tempo, porque o tema da cidade é relacionar indústria com cidade. E durante a nossa história, nós tivemos as revoluções industriais. A primeira revolução, segunda revolução, terceira e quarta revolução industrial. Olha só. Vitória, meça suas palavras. Meça suas palavras. Meça suas palavras. Preste bem atenção. Meça suas palavras. Você respeite os outros. Não vou mandar ele pedir para ele silenciar. Você não está em sua casa, não. Meça suas palavras. Bom, ao longo da história, nós temos a primeira, a segunda, e a terceira e a quarta revolução industrial. A primeira ela vai surgir no século XVIII. E as cidades vão viver a sua primeira revolução industrial. É a chamada maquinofatura. Surgem as primeiras fábricas. Aonde? Em Londres, na Inglaterra. E as pessoas vão vir do campo para a cidade para trabalharem nessas fábricas. Vão trabalhar nessas fábricas. Vão viver a chamada primeira revolução industrial. E aí as máquinas substituindo muitos trabalhadores, surgindo as fábricas e os centros industriais na Inglaterra. Depois, no século XIX, veio a segunda revolução industrial. Século XIX. No século XIX, nós vamos ter a produção do Taylor em série e a do Ford também em série. Observe esses carros, eles vão ser produzidos em série, a chamada
linha de montagem. E a segunda revolução, gente, ela vai gerar grandes cidades agora em outros países ricos. Na Europa, Estados Unidos, Japão. Ou seja, a primeira revolução urbanizou a Inglaterra. A segunda revolução, turma, outras cidades de outros países ricos. Terceira revolução. Aí nós vamos ter a produção robotizada, do toyotismo e do volvismo. E aí a robotização faz com que as indústrias ganhem o mundo. Países pobres também vão se industrializar, como hoje estão se industrializando. Cada vez mais estamos vivendo a industrialização pelo mundo. Estamos vivendo a industrialização da Ásia, da América e começando do continente africano a viver o seu também processo de industrialização. Claro, mais lentamente. E hoje, turma, que é o que eu venho falando desde o início da aula, estamos vivendo a quarta revolução industrial, que é o sistema uberista, que vai além da Uber, essa empresa que você conhece. A gente não fala mais só da Uber, é do uberismo, que é um modelo de economia compartilhada, onde as pessoas utilizam de aplicativos em materialização, inteligência artificial, para desenvolverem as suas atividades econômicas. Um exemplo de economia compartilhada não é só a Uber, é o iFood, é a Amazon e sua plataforma de vendas, é o Spotify, os cantores, quando postam suas músicas. Olha, gente, o YouTube é uma economia compartilhada. Quem aqui não sabe que ao utilizar o YouTube, criar um canal, a partir daí você ter seguidores, aumentando o número deles, você passa a receber esses YouTubers, como são conhecidos, YouTubers, que são pessoas que são influencers digitais, que através da plataforma YouTube, ela apresenta algum produto, algum serviço, algum entretenimento, alguma informação, alguma visualização. A partir dali você vai ter acessos. E quanto mais acessos, você vai aumentando o nível, chegando a receber por aquilo dinheiro, valores. Exemplos, cantores, que suas músicas estão cadastradas no Spotify. Quanto mais acesso tiverem, vão receber por aqueles acessos. É a economia compartilhada, gente, onde nós temos aplicativos para médicos, aplicativos para arquiteturas. As pessoas estão cada vez mais usando das plataformas digitais para oferecerem seus produtos e serviços. Hoje nós temos aulas, cursos online, isso é economia compartilhada. Livros, olha, turma, nós temos os livros digitais. Você posta, eu tenho um livro, Ciências Humanas para o Enem, Praticando Habilidades é o nome do meu livro. Se você quiser entrar na Amazon Prime, ele está à venda. Praticando Habilidades para o Enem. Você vai ver minha foto, professor Ismar, e ele está lá disponível para venda. Aí você adquire e uma parte fica para a Amazon, uma parte para os autores, no caso eu. E assim você tem pessoas que publicam, postam seus produtos e serviços nessas plataformas. E uma parte fica para a plataforma, outra parte fica para a pessoa. Claro, nós temos várias formas. Essas aulas que são feitas, esses cursos online, de tudo que você possa imaginar. Curso de decoração, curso de saúde, cursos e mais cursos em todas as áreas. Você faz à distância e isso vai gerando sistema financeiro, isso vai gerando riqueza.
Muitas pessoas hoje ganham e ficam ricas. Ora, o Whindersson Nunes, o nosso grande Whindersson Nunes do Piauí, o Whindersson Nunes se tornou um famoso através, não foi das TVs abertas, não foi através das TVs a cabo. O Whindersson Nunes, ele se tornou famoso através do YouTube. Criou um canal, começou a fazer vídeos, a ser acessado, chegou um número de acesso, passou a ganhar, daí ele passou a ser conhecido, criou, aperfeiçoou com seu grande talento e hoje é um sucesso internacional. Claro, agora ele já está pendurando a chuteira, pelo que eu estou vendo aí. Teve aqui em Teresina, no Albertão, fez um show no Albertão. Olha só, um artista piauiense fazer um show no Albertão, foi o primeiro. Albertão, você tinha uns artistas de fora que chegaram a fazer show. Ele, com seu talento maravilhoso, um menino muito inteligente, um rapaz, um homem, né, que já hoje é, através da atividade da economia compartilhada. E assim, turma, você hoje, tudo é economia compartilhada. Você compra um ingresso para show, você pede uma pizza, um motorista por aplicativo, assiste um filme numa plataforma, compra um livro digital, baixa um programa, um antivírus pago. Tudo isso, gente, é economia compartilhada. E as nossas cidades passaram pela primeira revolução na Inglaterra, as máquinas, as primeiras fábricas. A primeira revolução nos deu a primeira cidade industrial do mundo, Londres. A segunda revolução e o advento de grandes cidades em outros países ricos. O surgimento da grande Londres, não, da grande Nova York, da grande Tóquio, Osaka, Pequim, Paris, Lisboa. A terceira revolução fez com que países periféricos da Ásia, por exemplo, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Filipinas, Malásia, Laos, Camboja, essas cidades, gente, Dubai. Quem não ouviu falar da grande Dubai, a capital dos Emirados de Dubai. Dubai é aquele mundo de prédios gigantes, imponentes, onde os sheikhs e sua família controlam a economia. Imensas cidades surgindo na Ásia, como Kuala Lumpur, na Malásia, Seul, na Coreia do Sul, entre outras que vão surgindo no mundo asiático, que nem se falava. E a quarta revolução, fazendo com que surjam as cidades inteligentes, independente de serem grandes, médias ou pequenas. Cidades inteligentes que estão cada vez mais crescendo no mundo, tanto rico quanto pobre, tanto em cidades grandes. Porque a internet, meus amigos, a tecnologia 3D, as plataformas, os aplicativos, os bancos de dados, os equipamentos modernos, os eletrônicos modernos, chegaram na cidade pequena. Porque não há necessidade de eu morar numa cidade pequena e ter que adquirir um equipamento moderno num comércio da minha cidade pequena. Eu compro por onde? Pela internet. Quando esse produto é lançado, ele é lançado mundialmente. E se eu morar numa cidade, seja qual for, independente do tamanho e localização, eu posso ter acesso a essas tecnologias, porque eu não preciso esperar chegar na venda, numa loja, num comércio da minha cidade. Hoje, a maior parte das pessoas adquirem produtos que não são vendidos fisicamente na sua cidade. Pensem um pouco. Cada vez mais compramos pela internet do que fisicamente. Claro, o comércio físico ainda prevalece.
Em muitas cidades. Mas em muitas cidades, o comércio eletrônico... Gente, venhamos. O dinheiro eletrônico hoje supera e muito a transação de dinheiro impresso. Uso do cartão, do Pix, as transferências bancárias. Superou há muitos anos o dinheiro em papel. As pessoas recebem seus salários em depósito de contas, utilizam cartões e Pix para transferir esse dinheiro para pagar suas contas. Consequentemente, não andam mais com montantes de dinheiro impresso. Claro que ainda existe, você vai. Mas, se você entrar nas lojas, centros, supermercados, mercadinhos, comércios, seja qual for o comércio popular, observem, turma, que o dinheiro eletrônico, surgiu moeda eletrônica. Nós temos uma moeda tão forte quanto o euro, quanto o dólar, que é o Bitcoin. Bitcoin. Olha só, a que ponto chegamos. Transferências, moeda, uma moeda que tem valor. Você usa essa moeda para comprar, vender. Bitcoin. É uma moeda eletrônica que você pode estar no mundo inteiro. Ah, eu tenho que comprar dólar para consumir nos Estados Unidos. Eu tenho que comprar... Não, gente. O teu cartão, ele pode ser internacional. Então, o dinheiro físico, muita coisa que antes era física, que era materializada, essa sala de aula que nós estamos tendo agora é uma sala de aula virtual. Tudo aqui é virtual. É uma escola virtual. É uma mediação tecnológica, educacional. Virtualizada. Virtualizada. Olha só. Aí eu tenho, como eu disse a vocês, esses equipamentos. Olha só. Esses equipamentos. O uso das redes sociais nas cidades. Nós estamos usando uma rede para nos comunicarmos agora, para ter essa aula. Eu não tenho uma ideia de quantas redes sociais existem no mundo. Eu acho que poucos grandes estudiosos das redes sociais sabem quantas redes sociais tem no mundo. Eu acredito que eles mesmos não têm consciência de quantas redes sociais tem pelo mundo. Aí você tem o Uber, que revolucionou o sistema de transporte, o iFood, que modificou o sistema de comercialização. Eu não coloquei aqui a Amazon, que vende de A a Z. A produção sem intermediários, sem ponto fixo. Eu não preciso ter o ponto de táxi, porque o Uber, ele não tem um ponto fixo. E onde é que ficam os táxis da Uber? Rodando. Não tem um ponto fixo. E onde é que fica a locadora de vídeo? Não tem, é a Netflix. Não tem ponto fixo. Ei, onde é que fica a loja de CD de música? Spotify, meu filho, não tem mais o ponto fixo. Ei, onde é que fica as bibliotecas? Bibliotecas? Não, viraram salas de estudo, porque os livros estão todos digitalizados. Ei, onde é que fica... Outra coisa que eu posso dizer que... Onde é que fica as livrarias para comprar livro? Ainda existem algumas que resistem, porque ainda tem livros escolares, paradidáticos, universitários para vender. Mas as pessoas hoje leem menos, cada vez menos, livros impressos. Eu mesmo, que todo dia leio a Bíblia, eu tenho ela no meu celular. Mas eu tenho uma impressa, a Sagrada Bíblia, na minha casa, para abençoá-la. Mas eu confesso, eu leio mais no meu celular, no meu tablet. A Bíblia, o maior dos livros, de todos os livros. E essa economia compartilhada na cidade, ela vai modificando a vida das pessoas de uma maneira assustadora. E aí nós temos, olha, o home office. Home office. Home office.
Hoje, nas cidades, cada vez mais as pessoas prestam serviço home office. Home, dentro da sua casa. Estão em casa. É a produção terceirizada. As pessoas nem saem de casa para prestar serviços. Na época da pandemia, eu não vinha para os estúdios do Canal Educação, porque a pandemia não me permitia, e eu fazia essa aula de casa. Eu estava em home office. Nas escolas que eu dava aula, em home office. Os professores estavam dando aula de casa, e muitos ainda hoje. Enfim, e veio para ficar esse modelo de aprendizagem. Gente, hoje o modelo home office, que a gente achou que ia, não, acabar a pandemia, ele vai acabar. Não. Hoje, cada vez mais, as pessoas não estão indo mais às agências bancárias, porque os trabalhadores, os atendentes, os gerentes de relacionamento de bancos estão home office. No sistema jurídico, nos tribunais, muitos trabalhadores, home office. Em vários setores públicos, os concursados ficam home office. Os escritórios de advocacia, muitos home office. Ou seja, olha só, aí você vai viver esses grandes centros de tecnologia que nós temos na cidade. Tecnologias bem avançadas. Olha aqui. Aqui são as cidades mais tecnológicas. São os chamados tecnopólios no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Tel Aviv, em Israel. Taldok, na Coreia do Sul. Kansai, Tsukuba, no Japão. Essas cidades sediam os maiores centros de tecnologia do mundo. Beleza, turma? Olha só. E hoje, cada vez mais, as cidades vivendo as suas atividades econômicas. Bom, turma, com isso nós vamos fechando o nosso segundo episódio de hoje. Peço desculpa aí pela internet, falando justamente de tecnologia e ela não nos ajudou. Espero ter contribuído para o entendimento de tecnologia cidade. Um abraço e até a próxima aula. Valeu, turma!